Olá, bem-vindo à aula Relações Práticas entre Políticas Sociais e Políticas Públicas. Eu sou a professora Nora C. Cristiane e vou estar conversando com você nos próximos minutos a respeito da relação que existe entre as políticas sociais e as outras ordens de políticas públicas, que podem ser de ordem econômica, de ordem de infraestrutura ou ainda de ordem do Estado. Na nossa introdução, nós temos aqui uma pergunta, um questionamento a respeito da qualidade de ensino no país Singapura. Singapura se mantém no ranking em primeiro lugar de qualidade de educação no mundo, há alguns anos já. Mas precisamos nos perguntar se isso se deve ao fato de que o país pratica o liberalismo econômico ou a outros fatores. Será que podemos estar seguros que, uma vez que um país se proponha a lidar com a sua economia de maneira liberal, né, liberando o livre comércio, liberando a regulação do mercado, dos empregos a partir do mercado, tudo isso que configura o liberalismo econômico, garante uma melhora nas condições de vida da população? Seria essa a explicação para o fenômeno da educação de qualidade em Singapura? É uma pergunta. Nos próximos slides, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Se podemos estar seguros de que o liberalismo econômico nos daria justiça social, por exemplo. Bem, no exemplo de Singapura, nas imagens do nosso slide, temos uma sala de aula grande, que é uma característica do país, com, inclusive, a professora lá à frente utiliza um microfone para se comunicar com os estudantes. E do lado direito nós temos uma imagem que representa o desenvolvimento econômico que pode ser visto, percebido na própria arquitetura do país. Então temos aqui uma foto antiga e uma foto mais recente, passando essa ideia de progresso, de desenvolvimento econômico. Bem, nós vamos estar falando nesta aula basicamente sobre essas 4 nomenclaturas que temos no nosso slide: políticas públicas, políticas sociais, Estado e governo. Entendemos ser importante essa definição, que haja uma clareza ao que estamos nos referindo quando utilizamos cada uma dessas expressões. No ponto 1, políticas públicas e políticas sociais. Aqui é estabelecida a relação, né? Porque é normal nós falarmos de qualquer política de ordem que venha do governo, usarmos a expressão política pública. Ou então nós usamos política social e nos parece que em determinado momento são sinônimos. Elas não são exatamente sinônimos, nós temos aqui nesse slide a diferença entre elas. Então à esquerda você pode ler: as políticas públicas designam um campo amplo, abrangendo as diversas políticas de um determinado Estado, econômicas, de infraestrutura, de Estado e sociais. Então fica claro aqui que política pública são as políticas de um determinado Estado. Tá? E elas não são apenas as sociais são um dos tipos. Elas também podem ser de econômicas, de infraestrutura e de Estado, além de sociais. Do lado direito, nós temos aqui a nossa flechinha nos indicando a definição de políticas sociais. As políticas sociais são voltadas à oferta de bens e serviços básicos à população, compreendendo educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Temos aqui uma definição ampla de políticas sociais e, de fato, é muito comum nós ouvirmos, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que é da ordem de moradia, ser definido como uma política pública. Está errado? Não, não está errado. De fato, é uma política pública, mas é uma política pública
de ordem social. Temos aqui, vai nos acompanhar, né? Do lado direito você tem as 4 estruturas, né? Os 4 tipos de políticas públicas, e do lado esquerdo, nesse slide, nós temos as 2 primeiras, as sociais e econômicas, sendo definidas. Então, por políticas sociais, são aquelas que promovem os direitos dos cidadãos à educação, saúde, previdência social, habitação, etc. Políticas econômicas que gerenciam a economia interna e garantem a inserção do país na economia externa, tais como política monetária, cambial, fiscal, agrícola, industrial, comércio exterior, etc. Então, nós temos aqui já uma diferenciação clara, né? As políticas sociais são aquelas que dizem respeito à vida em sociedade propriamente dita, e as políticas econômicas, aquelas que têm a ver com o sistema monetário do país. Tudo que influencia taxas, juros, subsídios do governo, por exemplo, no agronegócio. Todas são iniciativas, são políticas que têm o foco na economia. Continuando, por políticas de infraestrutura, devemos compreender aquelas relacionadas às condições para a implementação das políticas sociais e econômicas, em termos concretos. São exemplos: políticas de transporte, de energia, de água e saneamento básico, de mineração, de comunicação, de mobilidade urbana, etc. Então, nós temos aqui também uma definição clara. As políticas de infraestrutura, elas se direcionam aos aspectos físicos, concretos das demais políticas. Então, uma estrada, ela é uma política de infraestrutura, né? A ampliação da rede de saneamento numa cidade, ela é uma política de infraestrutura. Temos também a definição de políticas de Estado. São as relacionadas à manutenção da ordem interna e do exercício da cidadania num país. E da defesa externa, como políticas de direitos humanos, de segurança pública, de defesa, de relações exteriores, etc. Então, as políticas de Estado, elas têm muito a ver com as forças armadas do país, têm a ver também com toda a legislação que garanta o direito público, o direito, por exemplo, à candidatura de todos os cidadãos. Bom, há, de certa forma, uma relação entre os 4 tipos de política. Quando nós temos, por exemplo, por motivos econômicos, a oferta de isenção de impostos ou de benefícios fiscais, como se chamam, para que uma indústria se fixe numa determinada região, numa determinada cidade, por exemplo. Bom, ela é de ordem econômica, mas para que ela seja aplicada, outras políticas precisam ser acionadas também, como de infraestrutura, ou seja, produzindo estradas, né, que possam promover o escoamento daquela produção, e também a própria moradia dos trabalhadores daquela indústria nas proximidades também é importante. Enfim, vão ser acionadas também, ao mesmo tempo, políticas de ordem social, porque é preciso que haja escolas, que haja postos de saúde, unidade básica de saúde naquela região e assim por diante. Nós temos aqui uma imagem muito interessante, histórica inclusive, que mostra esse fenômeno, né, de inter-relação entre as políticas públicas, que é o exemplo de Osasco, né? Em 1958, a cidade foi totalmente adaptada para receber um frigorífico. Então, nós temos aí esse bairro, né, que chama Parque Continental. Veja bem aonde ele foi construído, né? Foi feita toda uma infraestrutura de casas para que ficasse próximo ao frigorífico, que fica à esquerda, tanto da foto antiga, nós podemos ver aqui, né, tanto na foto antiga como na foto mais atual, né, que no caso essa imagem aqui, se eu não me engano, ela é da década de 90, ela já não é tão nova assim, né, mas para mostrar a evolução do mapa da cidade, a evolução que acontece e que envolve várias áreas aqui, né, inclusive o desenvolvimento de
do comércio. Existe aqui também um desenvolvimento, uma preocupação, se você perceber nessa imagem do meio, existe uma preocupação grande aqui ambiental, de preservar um pouco de mata. Então, essas questões, elas são muito, muito importantes, muito relevantes e dependem de várias, né, do acionamento de várias políticas públicas para que algo assim aconteça. E se reproduz no Brasil inteiro, em vários lugares, né? Situações desse tipo, é muito provável que na sua cidade, da onde você está acompanhando a aula, você já possa se lembrar também de alguma circunstância semelhante a essa daqui. Bom, as políticas públicas, quanto à sua finalidade, a quem elas se destinam, né? Nós temos aqui uma divisão quádrupla. Em primeiro lugar, nós temos as distributivas. No texto base, inclusive, você pode encontrar também uma definição mais detalhada, né, de cada uma dessas finalidades. A distributiva, ela diz respeito a um grupo específico, então, que são boa parte das políticas sociais, né? Quer dizer, você tem políticas públicas voltadas à mulher, políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes, aos idosos, aos trabalhadores de frigorífico, aos trabalhadores do transporte, enfim, né, direcionada aos grupos de maneira que haja equidade, no sentido de justiça social mesmo, né, de que ninguém fique desprovido do mínimo necessário para a sua sobrevivência, em termos de renda, mas também para o seu bem-estar, usando essa palavra que atravessou todo o século XX na área política, né? Quer dizer, promover o bem-estar da população. Abaixo das distributivas, nós temos as regulatórias, que dizem respeito às leis, né? Então, uma política pública, ela depende de leis que a amparem para que ela seja executada, né? No lado direito, nós temos as redistributivas, que promovem o bem-estar social a partir de uma distribuição intencional dos recursos. Então, é possível que haja uma distribuição de um estado em que tem recursos a mais em alguma determinada área e eles são destinados, então, a outro estado do Brasil para fomentar lá o desenvolvimento. Esse seria um bom exemplo de uma política redistributiva, que não fica restrita apenas às obrigações, por exemplo, do município, mas que aciona recursos tanto do nível estadual quanto do nível federal. E as constitutivas, que são aquelas que dizem propriamente o funcionamento das políticas públicas, como elas funcionam, né? Então, elas vão sendo agregadas, né? Novas políticas vão sendo agregadas a políticas já existentes, né? Para que haja um bom funcionamento. Acredito que um bom exemplo também vem da área da educação, que é quando nós temos integrado a política de distribuição de renda, conhecida como Bolsa Família, nós temos integrada ela à política de permanência na escola. Então, as famílias cujas crianças dão acesso, né, a um aumento, a um abono na Bolsa Família, essas crianças devem estar matriculadas e frequentarem as aulas. Então, são uma maneira de nós entendermos, né, como que uma constitui a outra para que haja o funcionamento das políticas públicas. Bom, quanto às políticas sociais, vamos conversar um pouco mais atentadamente a elas. Garantidas pela Constituição Federal de 1988, as políticas sociais são voltadas à oferta de bens e serviços básicos à população, compreendendo educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. O estabelecimento dessas políticas visa a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, ligando-se, portanto, à própria noção de cidadania.
Nós temos aqui um pequeno acréscimo no final, há um trecho que nós já havíamos mencionado em slide anterior, e veja que interessante, promover, promover que aconteça de forma justa e igual à população, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e infância, assistência aos desamparados, nada mais é do que garantir a cidadania de cada brasileiro que compõe a nação brasileira. Então, está diretamente relacionado, políticas sociais estão diretamente relacionadas à nossa Constituição. Ainda, sobre elas, temos aqui uma definição de cidadania para nos ajudar nessa reflexão. Condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais, que garante a participação na vida política. Estado de cidadão de quem é membro de um Estado. Exercício dos direitos e deveres inerentes às responsabilidades de um cidadão. Votar é um ato de cidadania. Tem até um exemplo aqui. Então, a cidadania é justamente esse pertencimento pleno de uma pessoa, de um indivíduo, dentro de um Estado. E o acesso que esse Estado garante a ele, às condições de vida, da melhor maneira possível, dentro daquele território. As políticas sociais também têm o propósito em duplo sentido. O primeiro é o de proteção social. No próximo slide nós vamos ver o de promoção social. Se você já acessou o texto base ou está acompanhando a partir dele, você vai perceber que nós estamos justamente nesse momento. Então não se trata, e penso que é importante esclarecer isso, que nós tenhamos ou políticas de proteção social ou políticas de promoção social. Não. São duas perspectivas das políticas sociais. Elas acabam atuando nesses dois sentidos, por isso duplo. No sentido social, de proteção social, e no sentido de promoção social. Aqui à direita nós temos a foto de um CRAS recém-inaugurado em Nova Venécia, no Espírito Santo. O que é essa perspectiva de proteção social? Ações caracterizadas pela solidariedade aos indivíduos, famílias ou determinados grupos. Por exemplo, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, crianças, idosos, garantindo-lhes segurança social. São providas quando os cidadãos se encontram em situação de vulnerabilidade, seja pela incapacidade de trabalhar ou outras situações de risco. Então, o CRAS é conhecido no Brasil inteiro como esse centro de referência para assistência social. Ele é uma maneira de o Estado estender o braço à população, no sentido mais distante da centralidade possível, ou seja, ele chega lá longe, nas comunidades, nos bairros, alcançando a população de fato. Mas há outras políticas sociais, esse é apenas um exemplo, que garantem essa proteção. Por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante diversos direitos a esse grupo específico da sociedade, e assim por diante. Bom, nós temos aqui as políticas públicas e políticas sociais. Numa relação, um exemplo aqui claro, de cuidado e de proteção da comunidade indígena. Então, no Brasil, existe toda uma política, principalmente aquelas que circundam as ações da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, com esse objetivo de proteger o grupo social indígena, de dar a eles assistência social em todos os sentidos, de acordo com as necessidades de cada época, de cada localidade, onde cada etnia se concentra, mas a intenção é que eles não fiquem fora das demais políticas sociais urbanas, porque nós temos uma tendência de pensar as políticas sociais em termos de urbanidade, em termos da cidade. Mas os indígenas, enquanto cidadãos brasileiros, eles têm direitos que são preservados, garantidos por várias leis.
Esse documento, Carta de Serviços ao Cidadão, da FUNAI, esse documento apresenta justamente essas leis. É um documento bastante interessante porque ele alista as leis de proteção ao indígena. Então, para o nosso conhecimento, né, ele está no site do governo, de livre acesso, e bastante interessante para que nós possamos conhecer também a história, né, da proteção do indígena no nosso país. É mais um exemplo aí de política com esse caráter forte de proteção social. E agora sim, nós entramos então na perspectiva da promoção social. Ali tem a letra A, né, devia ser a letra B. Ações que gerem igualdade de oportunidade e resultados para indivíduos ou grupos sociais podem ocorrer para facilitar o acesso aos bens e serviços sociais e ter fundamentação histórica, como as cotas a afrodescendentes em universidades públicas. Visa-se a concretização dos direitos fundamentais e universais dos cidadãos. Então, cita aqui a questão das cotas, né, que foi, de fato, uma política pública, pensando na perspectiva da promoção social, ou seja, promover aos seus cidadãos, né, o desenvolvimento, o crescimento, a melhoria de vida. E tem muito a ver com a facilitação do acesso. Por exemplo, também as leis que dão prioridade de atendimento na saúde a crianças, a idosos, a portadores de deficiência, mais recentes também os portadores do transtorno do espectro autista. Então, são políticas que visam essa palavrinha, acesso, né, para que elas, de fato, tenham os seus direitos fundamentais promovidos, garantidos. Nós temos à direita a imagem de crianças com creme dental, escova dental, né, estão vestidas com o uniforme da escola. Então faz referência, no caso aqui, ao programa Saúde na Escola de Boa Vista, Roraima, que a intenção é levar o dentista e os médicos também, mas no caso aqui, né, os dentistas na nossa imagem, para dentro da escola. Então nós percebemos aqui, de novo, essa ideia da facilitação do acesso da população a esse direito à saúde. A população infantil de Roraima, na escola pública, tem esse acesso privilegiado, em que a família não precisa se deslocar até o médico ou profissional de saúde, mas este vai de encontro às crianças na escola. Bom, nós passamos agora para o ponto 2, onde nós temos a definição de Estado e governo. Então, relembrando, nós vimos até aqui a definição de políticas públicas e políticas sociais. E nos ativemos ali aos aspectos das políticas públicas, a sua funcionalidade, da política social também, a sua funcionalidade dupla, né, tanto de proteção como de promoção social. Agora nós vamos nos ater à definição de Estado e governo. Nós temos em destaque no nosso slide a definição de Estado, da seguinte forma. Refere-se ao conjunto de instituições de apoio que regulam e que têm soberania ao longo de um território definido e de uma população. Então, Estado, num certo sentido, se aproxima muito da noção que nós temos de nação. Quer dizer, eu faço parte da nação brasileira. O que isso significa? Que eu estou dentro de um território e que esse território é regido por um determinado Estado. Quem estiver, o que acontecer, não só quem estiver ali, mas o que acontecer nesse determinado território tem a ver, então, com questões de Estado. Elas se tornam questões de Estado. À direita nós temos um mapa político do Brasil, onde nós temos as capitais destacadas, e muito interessante o que o mapa nos mostra é justamente essa distinção territorial em relação aos outros estados que estão ao seu derredor. Os outros países, né, como Venezuela, Colômbia, Peru, lá em cima Guiana Francesa, Suriname. Então, todos eles, né, eles são estados a parte do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro está destacado ali numa cor um pouco mais clara, mas esse mapa nos representa, então, a definição que trazemos aqui de Estado relacionado a um território, mas uma jurisdição, soberania
legislação desse determinado território. Sobre Estado, nós temos aqui alguns regimes, os mais comuns da segunda metade do século XX para cá. O primeiro, regime liberal ou neoliberal. Nesse regime, o mercado é provedor das demandas sociais, tendo menor peso a família e o Estado. Outras tendências são a privatização de empresas estatais. Preste atenção nisso, porque nós já vimos bastante disso no Brasil também. Desregulamentação da economia e diminuição do Estado, o famoso Estado mínimo. Podem ser enquadrados os países Estados Unidos da América, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda e Reino Unido. Então, esses países eles já praticam um regime liberal. Claro que ainda há um grande controle do Estado, mas adiante nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas de uma maneira mais enfática, as suas tendências, as tendências das suas leis e das suas políticas, principalmente de ordem econômica e que vão ter efeito na ordem social, elas tendem ao liberalismo econômico ou então neoliberalismo econômico, que é uma linguagem mais atual. Letra B. Regime conservador corporativo. A base é familiar, tendo a família papel central na organização social. E o mercado e o Estado funções de caráter marginal. É o caso da Alemanha, Itália, França e outros países da Europa continental. Então, claro que essas coisas todas estão em frequente mudança, até porque a política econômica mundial atual é muito dinâmica, tem se mostrado muito dinâmica, mas nesses países ainda há uma tendência de menor influência do Estado nas questões econômicas no mercado. Letra C, regime social-democrata. O Estado é a base universal e principal, caracterizado pela provisão social. Importantíssimo, provisão social tem a ver com social-democrata. São exemplos: Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia. Países onde de fato se pratica uma preocupação maior da parte do Estado para que haja divisão, equidade, justiça na sua sociedade. Nós temos aqui agora a definição de governo, do lado direito. O governo é geralmente usado para designar a instância máxima de administração executiva, geralmente reconhecida como a liderança de um Estado ou nação. Então, nós temos dentro dessa perspectiva o Estado, a soberania sobre determinado território. O governo é a liderança desse Estado. É como ele age, como o Estado em ação, poderíamos dizer dessa maneira também. Temos aqui à nossa esquerda uma foto histórica da construção de Brasília. Temos ali a Praça dos Três Poderes, muito bem representada nessa imagem, onde nós podemos ver ali o Planalto, o Palácio da Justiça, a esplanada dos ministérios, ela está mais atrás aqui, nós não conseguimos ter uma vista dela ainda, né? Mas nós podemos ver ali os três poderes muito bem representados, né, o Congresso Nacional também, e nos lembrar como que foi fundamental a história do Brasil, a construção de Brasília, essa centralização das decisões do Estado brasileiro através do governo que estiver estabelecido nessa localidade que nós chamamos de Distrito Federal. Ainda sobre governo, né, nós temos aqui duas imagens que representam os dois tipos de governo que nós trouxemos para a nossa aula, que são os principais no Ocidente atualmente. À esquerda, nós temos um exemplo de presidencialismo. Temos aqui a posse presidencial no Brasil, a última ocorrida, e nós temos à direita o parlamento italiano. Então nós temos presidencialismo à esquerda e parlamentarismo à direita. Né? Vamos ver então agora o que significa de fato cada uma dessas formas de governo. Temos uma imagem que é muito interessante, também nos convida para refletirmos um pouco a respeito de toda essa questão do liberalismo econômico, o que pode significar de prejuízo, de dano social.
Então nós temos aqui à direita, né, uma máquina que seria da privatização, prestes a passar por cima de uma população reunida com a placa direitos. Então, uma certa maneira de dizer, né, que alguns regimes eles têm uma tendência a passar por cima dos direitos sociais, prejudicando toda uma população se ele estiver excessivamente comprometido, principalmente com a agenda neoliberal. Quando o capitalismo chega ao seu auge, né, onde de fato o lucro é o que importa, a tendência é que as questões sociais sejam patroladas, né, sejam deixadas de lado, mesmo que isso custe muito para os cidadãos. Pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Nós temos aqui uma tirinha da nossa amiga Mafalda, né, a personagem do Quino. Ela diz assim, já é um pouco adaptada, né, foi tirado do espanhol e feita uma certa adaptação. Diz ali, é incrível a importância do dedo indicador. No segundo balão, um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Aí ela pensa, e conclui. Esse deve ser o tal indicador de desemprego, de que tanto se fala. Então a Mafalda é uma personagem infantil, né, que tem um pensamento muito avançado, muito maduro para a idade dela. A maneira como ela interpreta as questões sociais ao seu redor, né? Então, aqui é uma crítica visível, direta, aos desempregos em massa, né? Que é essa questão quando o capitalismo exige a diminuição do gasto, ou aquela palavra mais infeliz, despesa, com os funcionários, né? E acaba realizando um corte drástico numa massa de trabalhadores. À direita, temos um comentário. Atualmente, um debate importante se dá no campo político global. Avançar na consolidação dos direitos sociais ou garantir os processos de reprodução do capital. Ainda nesse ponto 3, sobre as relações práticas entre governo e políticas sociais, nós temos aqui uma comparação, uma proposta de comparação, que não pretende classificar a melhor ou a pior, mas que nos quer chamar a reflexão, que é na questão da saúde pública, principalmente em relação ao Brasil e aos Estados Unidos. Então, aqui nesse slide, nós temos duas imagens que dizem respeito ao sistema público de saúde, ou então aos sistemas de saúde no Brasil. À direita, o SUS, que é a saúde pública, né, Sistema Único de Saúde, e à esquerda, a Agência Nacional de Saúde Sem Suplementos, que é toda parte da saúde particular, privada, que precisa estar submetida às leis dessa agência. O Sistema Único de Saúde é um sistema de saúde público que garante à população do país, brasileiros ou não, o acesso integral, universal e gratuito aos serviços de saúde. O SUS, além de realizar diagnósticos e tratamento de doenças, também atua de forma multidisciplinar, impactando diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. A sua rede abrange ações e serviços, desde a atenção primária aos serviços de vigilância em saúde. Esse texto está no site do SUS, que é o Conect SUS. Lá você pode ver o texto na íntegra, quando fala a respeito dos propósitos do SUS, né? E nós temos aqui algumas observações em destaque, grifadas, que é o acesso integral, universal e gratuito. A natureza do SUS abrange essas três perspectivas, né? Integral, porque no sentido total da pessoa, ela deve ser assistida em termos de saúde na sua vida biológica, mas também psíquica, emocional, etc. No sentido universal, de que abrange a
todos os cidadãos brasileiros, inclusive a quem estiver no país em condição de refúgio, por exemplo. E gratuito. Claro que a gratuidade precisa ser questionada, né? Não é exatamente uma caridade que nós temos aqui. Nós temos, na verdade, uma arrecadação de impostos que cobre as despesas de saúde. Então, quando o cidadão acessa o SUS, ele não paga naquele momento em que ele utiliza o serviço, mas ele já veio contribuindo ao longo da sua vida através dos seus impostos. Nos Estados Unidos é bastante diferente. A saúde é muito mais privada, apenas 15% da população é atendida por algum programa público de saúde. Ele se dirige principalmente aos cidadãos idosos, aos veteranos de guerra, né, e alguma outra eventualidade. Vamos ver o que o slide nos apresenta. Embora os investimentos dos Estados Unidos com saúde sejam altos, os programas são voltados apenas a parcelas da população. Temos aqui o nome de alguns desses programas: o Medicaid, Medicare e o Veterans Affairs. Além disso, naquele país, existe a participação filantrópica, que oferece tratamentos gratuitos para pessoas necessitadas. Não só necessitadas em si, né, como se fossem moradores de rua, por exemplo, esses também. Mas é comum que em comunidades mais pobres haja lá algum centro de saúde de ordem filantrópica, ou seja, aquela população ao redor não pagará pelo serviço. Quem paga por esse serviço são entidades privadas, pessoas particulares que decidem oferecer uma melhor condição na área da saúde àquela população. E isso é bastante comum e muito bem aceito na comunidade norte-americana. De certa forma, também alivia o governo de uma responsabilidade social. Então, nós vemos aqui, vamos lembrar que nós afirmamos antes que os Estados Unidos é um exemplo de país onde o neoliberalismo é a tendência principal na tomada de decisão, né? Então, de certa forma, essa boa vontade da população acaba cooperando também para que o Estado seja aliviado e não tão comprometido com a sua população. Até que ponto isso é bom, né? Nós podemos questionar. Na imagem, nós temos aqui uma manifestação grande que aconteceu há algum tempo, e era justamente uma manifestação dentro de uma Câmara de Deputados reclamando por direitos de saúde. Há muita inquietação nos Estados Unidos atualmente, porque os impostos são altíssimos e a área da saúde é muito pouco coberta. Aquele que não estiver empregado com acesso ao plano de saúde, ele está de fato desamparado nessa questão específica da saúde. Podemos questionar, né? No Brasil nós temos aqui o SUS, que é um amplo sistema, atinge praticamente o Brasil inteiro, as pequenas localidades, as grandes cidades com várias unidades de saúde, não? As UPAs de pronto atendimento. Então nós temos assim uma certa amplitude no nosso sistema, porém falhas tão grandes que têm custado vidas. Nos perguntamos então, né, o que de fato, se colocarmos na balança, o que valeria a pena ou não. Tá? Temos aqui mais duas imagens nesse slide de protestos, tá? Pedindo uma ampliação. Veja na imagem da esquerda, justamente diz Expand Medicaid, né? Está pedindo uma expansão, que ele seja levado para uma abrangência maior, que mais pessoas possam desfrutar. E por aí. Tá? No da direita, um pouco mais agressivo, cartaz de papelão, né, que a moça segura, né, está dizendo justamente que esse sistema público tem custado vidas, né? Ele tem prejudicado, porque ele não é de qualidade suficiente, sequer aquela parcela da população que ele se propõe a cuidar. Então, nos Estados Unidos é comum essa discussão
E aos defensores do sistema assim como ele está, porque se diz que pela ampla concorrência, maior concorrência entre a oferta de saúde, hospitais, clínicas, etc., há uma qualidade maior do serviço que é oferecido. Se paga por ele, mas se tem a garantia de um bom serviço. No Brasil não se paga na hora, vamos dizer assim, no momento, no ato do uso do sistema público, mas não se tem a garantia da qualidade. Não sempre, nem em todos os casos, mas de uma maneira assim um pouco extrema, né, um pouco polarizada, para que a gente possa compreender a diferença de um sistema no Brasil e desse sistema nos Estados Unidos. Nós temos uma sugestão de filme para a aula que cremos que arremata a aula e abre a nossa compreensão a respeito do capitalismo. Então o título é um documentário, cujo título é Capitalismo, uma história de amor. Tá? Então você pode acessar ele facilmente no YouTube, vale muito a pena. O documentário tem 2 horas, é extenso, mas é um documentário a respeito de situações nos Estados Unidos em que o capitalismo é levado às suas últimas consequências. E, por exemplo, pessoas que são despejadas das suas casas porque não puderam mais pagar a tal hipoteca. Né? Pessoas que foram cortadas de planos de saúde em momentos que precisavam muito da assistência médica. Então, tem uma discussão muito profunda nesse documentário. Claro que ele é um pouco sensacionalista, porém, nós sabemos que as situações que são ali representadas são verdadeiras, são de fato, né? E que, no mínimo, nos ajuda a questionar, a pensar um pouco mais, não exatamente do problema norte-americano, mas até que ponto nós aqui no Brasil também sofremos com essa influência. Afinal, o capitalismo é o sistema que rege o mundo atualmente. E nós nem podemos dizer que ele é o sistema econômico apenas, porque ele já é um sistema social. Né? O número de excluídos no mundo mostra que a própria sociedade global é capitalista. Aquele que não se enquadra, aquele que não pode se enquadrar por algum motivo, ele está à margem, totalmente, não só à margem do sistema econômico, não só um desempregado, mas à margem da sociedade, porque ele não tem acesso a muitos bens públicos por conta da sua condição. Então, uma reflexão bem importante, fica aí a indicação de filme para agregar a nossa discussão aqui trazida na aula. Então, nosso resumo, o que vimos hoje, o que aprendemos na aula de hoje, nós temos aí o ponto 1, com uma divisão entre políticas públicas e políticas sociais. Então, as políticas públicas foram separadas em 4, que são sociais, econômicas, de infraestrutura e de Estado, e quanto às finalidades, distributivas, redistributivas, regulatórias, constitutivas ou estruturadoras. E nós temos aqui nas políticas sociais, então, aquele duplo aspecto da sua abrangência, a sua funcionalidade, né, a sua intencionalidade, que é a proteção social e a promoção social. No ponto 2, nós tivemos a definição de Estado e de governo. No ponto 2.1, sobre Estado, vimos os regimes, principais regimes do mundo ocidental atual, que é o regime liberal ou neoliberal, o regime conservador corporativo, lembra? A família é o centro dele, e o regime social-democrata, onde a proteção social é o centro. O regime liberal, o centro é o mercado. No ponto 2.2, nós temos definição de governo nos 2 principais regimes atuais, que é o parlamentarismo e o presidencialismo. A grande diferença é que no presidencialismo, o presidente da República é o presidente do Poder Executivo. No parlamentarismo, nós temos um presidente da República que representa o Estado, mas não tem poder de decisão política. Quem tem essa função do Poder Executivo é o primeiro-ministro. No ponto 3, relações práticas entre governos e políticas sociais, nós temos então um exemplo do Sistema Único de Saúde e a comparação, a reflexão a respeito do sistema de saúde nos Estados Unidos. O sistema público lá atinge a uma parcela muito inferior da sua população.
No Brasil, o SUS é um serviço público de saúde cuja amplitude se estende a todos os cidadãos. Nos Estados Unidos, somente pessoas comprovadamente abaixo da linha de pobreza e idosos têm acesso ao atendimento público. Temos aqui nossas referências. Ali a primeira é justamente o site, o Conect SUS, que eu mencionei anteriormente, né? As outras leituras que nos acompanharam, nos deram esse norte para a nossa aula. E lembrando sempre que todo conhecimento deve ser aprofundado. Aproveite essas informações, as referências, leia e construa o seu próprio entendimento a respeito das políticas públicas de ordem social. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Bons estudos!